Alô, alô, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Brunão, introduz aí o nosso convidado pra gente, por favor. Bom, mais um dia especial, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão nos escutando. E o convidado de hoje é o Olívio Souza Neto, é um médico nascido e formado em Juiz de Fora pro mundo, né? Tem uma passagem internacional e hoje em dia trabalha aqui em São Paulo e tá liderando uma health tech inovadora aí que propõe mudar muita coisa aí na saúde. Olívio, um prazer te receber aqui. Estamos muito felizes aí nessa trajetória e vai ser muito legal esse nosso bate-papo. A gente esqueceu do Paraíba aqui porque ele tá de plantão, tá cansado, né? Estamos aí animados para esse episódio. Boa noite, pessoal. Pô, primeiro, parabéns aí pela iniciativa. Eu sou amarradão em podcast, né? Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Que legal. Muito parabéns, cara. E, Olívio, como é que foi essa trajetória? De onde que surgiu o começo? De onde que veio esse sonho da medicina? Conta pra gente aí. Cara, legal. Agora você fez eu retomar que eu não queria ser médico, eu queria ser veterinário, né, velho? eu gostava sempre, gosto ainda de animais, né? Então, tinha muito animal em casa e matei um tanto achando que estava ajudando. E a história era por aí, cara. Só que naquela época, pô, a medicina estava mais próxima de ser veterinário e cair para dentro da medicina. Que legal. Mas o sonho mesmo era ser veterinário. Pô, nossa. E o que você tinha de animal em casa lá? Pô, cara, tive gato, passarinho, cachorro. Era casa cheia. Sempre chegava um animal, sempre aparecia em casa gostoso, com algum animal e até hoje, cara. Que legal. E aí da faculdade, entrou em medicina e... Daí fui pra medicina numa época diferente de hoje, né? Naquela época era uma bala só, né? Você escolhia a faculdade e fazia vestibular. Tá. Cara, a vida era boa de fora, né, bicho? Não tava a fim de sair de lá. Então só fiz uma prova, cara. Fiz uma prova pra Juiz de Fora, Faculdade Federal, e passei. E dali aí abriu, né? Medicina é massa demais, vocês sabem disso. Eu escutei alguém falar, acho que foi o João, né, cara? Que a medicina, ela te abre portas, assim, né? Isso. E acho que isso foi o grande barato da medicina da minha vida, porque tudo que tá perto de mim tá, de certa forma, envolvido com medicina. Que legal, sensacional. E abre muita porta mesmo, né? Eu acho que a gente vai querer saber das portas que ela te abriu, sim. Mas aí, você foi viver na faculdade, residência. Como é que foi pra você essa questão de escolha de especialidade? Cara, então, em Juiz de Fora, eu tinha a oportunidade de acompanhar lá a Santa Casa de Juiz de Fora. Então, comecei a acompanhar. No começo, eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Eu tinha um amigo meu que o pai era, aí colava lá nele, era o que eu queria fazer. Até que na Santa Casa, entrando em cirurgia com ele, teve um dia que não tinha sala para ele, botaram uma cirurgia cardíaca, e eu fiquei assim, pô, cirurgia cardíaca. Aí o cirurgião falou assim, pô, você não quer entrar para ajudar? E daí ele me colocou para afastar o coração, ele ia fazer uma ponte numa marginal, né, que é uma coronária lateral. Cara, a cardioplegia, que é que para o coração, passou e aquele bicho começou a bater na minha mão, né, cara? E a força que aquele órgão tem é impressionante, né? E ele começou a bater na minha mão, aquilo... Que bonito. Cara, foi... eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de botar a mão num coração, mas a força do miocárdio é algo realmente impressionante. Puta. E foi ali, cara. É como se eu... Ali eu falei, cara, tem que voltar. Encantou. E tive a oportunidade, esse cirurgião, que até hoje tá lá, Eloy, o nome dele. O cara é fera demais, então ele foi dando corda, vem. Continua acompanhando. E aí, na época, era restrito os lugares para fazer residência. E São Paulo era o centro. Daí, prestei para cá e fui. Residência... Acho que um pouco diferente de hoje. Na época, a residência era um pouco... Tinha que fazer geral antes? Não. Cara, tinha que fazer geral. Era 1 ano de geral. Eu fui para Juiz de Fora, né? E daí já caí aqui para cirurgia cardíaca. E daí é isso. Fui para BP. Pô, surreal na época. Eram, sei lá, 12, 13, 14 equipes no mesmo hospital. Caramba. Eu tenho uma foto com uma folha... de cirúrgica, assim, com 40 e poucas cirurgias no dia. Nossa.
Cada equipe... Cardíacas? Cardíaca. Cada equipe tinha umas 3 ou 4. Nossa. Então eram 12 ou 13 equipes. Uhum. A equipe que eu trabalhava era talvez a segunda maior. Então a gente tocava 6, 7 cirurgias por dia. E Nossa. aquilo virava, assim. Então a gente, como residente, cara, a gente tinha aquela Perfeito, história. né? Aquela história. Baita volume. E residente. Cara, eu não sei como é que tá hoje, eu vou falar, mas eu não sei. Na época, a beneficência tinha aquela história da anarquia. Então, cara, todo mundo operava. E a gente tinha aquele esquema com hemodinâmica de simular a dor para botar a cirurgia à noite, daí o chefe não ia à noite, aí a gente operava. Então era essa coisa assim, foi um tempo muito legal, obviamente. Já estamos aqui à noite, né? Vamos operar, né? Vamos fazer valer essa noite aí. Pô, sensacional. E fala aí, Pedro. Não, deixa eu interromper e aproveitar esse que você deu. Tenta segurar a mãozinha que depois eu tô ferrado. Esses coisinhas assim ele pega aqui, cara. Não, desculpa interromper. Mas conta uma coisa pra gente. Depois que você continuou na BP, se foi se especializar, porque fez cirurgia geral, fez cirurgia cardíaca lá, continuou no hospital, tinha vontade de voltar pra Juiz de Fora, queria ficar em São Paulo mesmo? Cara, a vontade de voltar para Juiz de Fora eu sempre tive, assim, até o 2º, 3º ano. Porque é uma cidade muito boa, assim, cidade é massa, cara. Eu não conheço. Uns rolézinhos de bicicleta e tudo muito tranquilo, cara. E era muito afim de voltar para lá. A minha namorada, que é a atual esposa, é um brinco de pessoa, fazer o merchan aqui. Né? Tem que fazer. E família de lá também. E a fim de voltar. Só que daí eu vi que não tinha muito espaço, assim. Você vai vendo que não tem, vai encontrando outro mundo, né, velho? Uhum. Chega aqui em São Paulo, os caras operando dia e noite. E aí você começa a olhar pros lados. Os caras, tipo... A gente fazia... Você tá falando de plantão, né? Cara, a gente ganhava um trocado passando via profunda, a galera da cirurgia. Então eu virava a noite no hospital, passando via profunda pra equipe de não sei o quê, pra equipe de não sei o quê. E juntando, cara. E eu falei, como é que eu vou sair daqui, né, cara? Não dá, né? Pingando, eu fazendo o que eu gosto. E aí, mas então você continuou depois que você se formou lá na BP? Não, aí, cara, o meu chefe começou a montar um serviço no Rio. Eu comecei, de certa forma, a frequentar o Rio no final da residência, pelo serviço que ele estava montando no Rio. Uhum. E aí eu falei, pô, o Rio tá mais próximo de Juiz de Fora. E a gente sempre teve essa influência do Rio, negócio de time de futebol e tal. E a sotaque. A 040 ela não ia até a BH, né? Então era Rio, tudo pra gente era Rio de Janeiro. Então eu falei, pronto, vou cair pro Rio. Só que sempre veio, cara, desde muito cedo eu curti a tecnologia. Uhum. Você acha que começou lá, então? Ou antes até? Cara, eu me lembro, cara, que a minha esposa foi fazer uma pós, um estudo em Boston, nos Estados Unidos. Na época a gente namorava, né, velho? E ela cismou de terminar comigo. E aí tinha Você não deixou, né? Ela cismou. Ela veio com essas ideias. Eu acho que ela tá casada comigo por insistência, cara. Porque, porra, cara. Toda vez ela terminava e eu voltava e tal, aquela história maluca lá. E daí, velho, teve uma exposição aqui em São Paulo de informática. Aí meti o pé pra lá. Foi a primeira vez que eu li, tinha uma revista que assim, internet, monte seu PC e se conecte. Cara, foram 2 dias, sim, matando residência, vidrado na parada do cara que morava comigo. Falou, pô, velho, não vai no hospital, não? E eu grudado ali, cara, montando o PC, conectando, internet de escada. E até que eu consegui conectar com o Boston, eu falei, caraca, velho. Nossa. Isso que ano é? Cara, isso... Final dos anos 90, cara. Nossa, final que dos anos 90. Mas você montou o PC Montei com o PC. suas mãos? Montei o PC. Eu voltei tudo empacotado de lá de uma exposição grande que tinha aqui em São Paulo. E comprei tudo que tinha que comprar lá. E montei ele, assim, 2 dias. E deu certo. Deu certo, cara. E aí, E fiquei... era pra fazer contato com ela? Era pra fazer contato com Boston, cara. Uhum. E aí foi uma novela muito grande. Daí você tem que encontrar contato. Não era o que é hoje, né, cara? Sim. Você não tem site. Era discado.
Eu nem imagino foram como 2 é que dias e 2 noites, assim, naquela viagem. Inclusive, ontem eu estava conversando com o Vini, um dos fundadores, né, da Ana Health, que é engenheiro de computação, que eu falei, bicho, é o flow, né, cara? É o flow, assim. Eu acho que a cirurgia cardíaca e a tecnologia, ela sempre me entregou para um flow, assim, que é como se fechasse uma janela, sacou? Cara, pode cair o mundo que eu tô ali. Focado. Que legal. E na época, velho, eu vi que olhava aqueles chefes de serviço, que era uma coisa bizarra, cara. O cara entrava 15 minutos para dar um ponto. Sim. E aquilo eu nunca aceitei aquilo, velho. Desde muito. Tinha esse meu lado rebelde. Falei, cara, faz o menor sentido, velho. E aí, às vezes, ele entrava e chamava esse velhinho, tem as coronárias muito finas. Porra, e era uma menina de 19 anos que ele ia operar uma válvula. Ou seja, o cara não sabia o que ele ia fazer. Aquilo ali não entrava na minha cabeça. Eu falei, cara, e 14 cirurgiões que eu falei, você vai ficar debaixo desse cara até o fim, né? Uhum. Foi aí que eu comecei a ver lá fora algo para fazer. Comecei a ver negócio de robótica, de tecnologia. Na época era Bireme. Aí já era que ano, mais Cara, ou menos? Bireme. Ah, Bruno, é tudo aí. Tudo nesse final do começo dos anos 2000, né? Começo cara? dos anos 2000. Começo dos anos 2000. A Bireme era uma biblioteca que era vinculada à Escola Paulista de Medicina. Você chegava ali com determinados artigos que alguém te falou ou que você pesquisou na internet e tal. E como você não conseguia baixar na época, você chegava lá e falava assim, eu quero esses artigos. E a mulher da biblioteca virava, beleza, volta aqui daqui a 15 dias, cara. Pô, isso pra pegar 7 artigos. Puta trampa, né? 7 artigos. Ó, 7 artigos. E hoje em dia o pessoal tem preguiça de ler um, né? Não, E aí você não tinha jeito, né, cara? Caiu na tua mão, você tem que ler, velho. E ali foi quando eu descobri o que estava acontecendo no Imperial College, na Universidade de Tóquio. E Harvard, cara, por incrível que pareça, falar até baixo aqui, Harvard engateando ainda, assim, sabe? E a época era a época do Japão, né? Tudo que acontecia de robótica era lá. Aí eu apliquei no Imperial College, no Reino Unido, é um programa que chama Junior Research, que era Junior e Senior. Senior, até 4 anos você fica como Senior. E até 2 como Júnior. E daí eu fui. Assim, aí óbvio, já estava morando no Rio, já veio o filho, montei um serviço de maluco, sozinho. Fiz uma prova para o Ministério da Saúde também, que eu falei, cara, não vou ficar trabalhando para os caras o resto da vida. Sim, assim. sim. Não achava que... concurso você tá fazendo, né? Aí fui fazer o concurso do Ministério da Saúde e comecei a aplicar. Que também na época era uma novela, porque você fazia uma application, cara. O meu era assim, 20 e poucas páginas. Você tinha que discursar o assunto e mandar para os caras lá fora. Uma mini tese assim. Mas não é como é hoje. Hoje, assim, não é que hoje é mais objetivo. Não é que é mais fácil. Eu acho que é mais eficiente, mais objetivo. Sim. Na não época era ainda meio como bizarro. cobrar isso e fazer um... Na época era meio bizarro. Você recebia, tanto que o certificado de Harvard eu recebi por correio, velho. E aí eu fui aprovado, né? Entrei em contato com um professor lá, que era o professor do Brompton Harryfield Hospital, que era vinculado ao Imperial College, Madi Yacoub, e com o professor Gilles Dreyfus. Eram os caras que comecei a mandar contato, fazia aquele, quase que me apresentar para os caras, assim, ó, os caras estudou comigo aqui. E foi assim que eu consegui ir para lá, né? E como é que você conciliou tudo? Tava com trabalho já no Rio, tava estruturado, aplicou pro Imperial College e como é que foi a questão já tava com filho? Massa pergunta, Bruno. Fui dar uma volta, a gente sempre morou ali perto da lagoa, né, cara? Tá. Aí tava andando com a minha esposa barriguda. Aí eu falei, Gugu, vou meter o pé pra Londres. Aí ela falou, cara, porra, tá maluco? Casou com o maluco que só arranja confusão. Cara, aí falei, ó, tem Tóquio também, né, cara? Aí,
É aquela história do... Solta o bom. É aquela história que você bota o bicho grande dentro do apartamento, o apartamento fica pequeno. Você tira ele, o apartamento tá enorme, né? É o bode. Eu botei um bode grande, que era o Japão, aí saiu Londres, né, cara? Pareceu uma ótima opção na hora. Né? É. E aí foi super legal. Daí fui e larguei, cara. Eu tava montando um serviço super novo, assim, pra cirurgia cardíaca. Ouvi... Cara, uma coisa que sempre me perseguiu é assim, isso não vai dar certo. Sempre tinha alguém que falava, isso não vai dar certo. Só que pra mim funcionava como gasolina, sacou? Falou, isso não vai dar certo, velho, aí a coisa vai ao contrário. Fui montando um serviço, fazendo... Pô, não tinha dinheiro pra pagar a instrumentadora. Aí terminava a cirurgia, dava o cheque pra ela voltar na outra cirurgia, entendeu? Tá. E aí começava a me entregar, assim. Fui trabalhar num hospital religioso com um chefe também estranho, eu diria assim. Até que eu falei, cara... Convencional. Eu falei, não dá, velho. Não dá, tem que tentar sozinho mesmo. E aí começaram a vir as respostas. A primeira resposta foi a de Harvard, né, do application que eu fiz lá. Que eu tava falando assim, cara, é lindo o não que eles me deram. Assim. Porque o certificado é muito bonito. E vem Harvard, sabe? Embaixo vem escrito... Dá pra enquadrar. Cara, embaixo vem escrito pequenininho. Não foi dessa vez, quem sabe da próxima. Muito bom. Fica o certificado aí, de recordação. Dá pra botar na parede. Elegante. Cara, eu já pensei várias vezes em botar na parede. A minha mulher, que é meio super ego, fala, cara, você tá maluco, não faz isso, tá errado, tá errado. E aí veio a história de eu receber Japão e Inglaterra. Tá. Mas cara, aí você foi? Aí eu fui fazer a prova, aí você passa no application, você vai fazer a prova lá. Aí a gente foi para Londres, fui fazer a prova lá, 2004. Cara, é incrível, porque eu não tinha o inglês fluente, né, velho? Eu ia perguntar isso aí, porque é Não complicado, tinha. né? Não tinha o inglês fluente, cara. Mas só que a prova era escrita. Então a prova de medicina geral, cara, muito tranquilo, perto do que eu vejo a galera fazer aqui, muito tranquilo. Muito tranquilo. Tem algumas questões assim que eu me lembro até hoje, sabe? Tipo, fratura em galho verde, sabe? Umas coisas que não dá pra errar, velho. Até cirurgião cardíaco acerta. Né? E aí eu fiz o mínimo de pontos, aí você é chamado pra entrevista. Aí, cara, aquela coisa de você estar num lugar que é muito legal, você já volta meio assim, puta, não, acho que não vai dar. Aquela síndrome vira-lata, né? Acho que não vai dar, velho. E aí, de repente, deu. Aí eu fui fazer entrevista, cara. E a entrevista... Como foi a entrevista? Cara, a entrevista foi muito massa, porque o chefe era o Mahdi Yacoub. Esse cara é um cirurgião que estava revolucionando o egípcio. Tinha acabado de receber o título de Sir e estava revolucionando a história lá de cirurgias pediátricas, transplantes em crianças, cirurgias em recém-natos, que não era o que eu estava afim. Mas o cara tinha um nome fera. E ele, cara, conhecia muito um brasileiro. Você curtiu operar o quê na época? Cara, Válvula? engraçado, quando meu filho nasceu, eu desencanei nessa criança. E foi uma época que morria também muita criança. As cirurgias não estavam... Tão seguras assim. Cara, não estava ainda. Você tem um sistema extracorpóreo, você tem um monte de coisa ali que... E aquilo ali não estava me fazendo bem, né, cara? Me retomava assim. Lógico. Porra, velho, não é por aí. E aí eu tava na coisa do adulto. Só que para ir lá, você precisava... Isso é legal, cara. Eu pulei isso. São 2 assinaturas. Na época, você precisava de 2 assinaturas de alguém te... Recomendando. Falei, porra, e agora, velho? O meu chefe achava que todo mundo era ruim, cara. Eu falei, pra ele não dá pra pedir. Não né, é com ele que eu vou conseguir. Né? Pra ele não dá pra pedir. Aí eu fui num chefão de uma escola aqui em Vila Mariana, né? Aí cheguei lá, o cara falou, porra, eu não te conheço, velho. Prazer. Aí eu falei, pô, eu até entendo, professor. Mas assim, eu fiz a prova, eu fui aprovado e eu preciso dessas assinaturas e tal. Será que você não podia me ajudar? Não. Aí eu falei, legal.
Cara, na época, o Dr. Marcos tinha uma empresa no Brasil que chamava DMG. E o M era de Marcos e o cara morava no Rio. Velho, esse cara é sensacional, um cara super simples, tranquilão. Aí alguém me deu a dica, ó, vai no Marcos que ele conhece alguém lá. Aí fui. Ele falou, não, eu conheço sim, conheço o Randas Batista. Vocês já ouviram falar nesse cara? Não conheço. Cara, esse cara saiu na Times, velho. Ele saiu em alguns filmes de Hollywood por uma cirurgia que era a redução do ventrículo esquerdo, que era conhecido como cirurgia do nhaco. Que tinha uma propaganda de margarina, que tinha uma bonequinha que saía e fazia assim, nhaco. Ele tirava um pedaço do coração e tornava o ventrículo esquerdo mais viável. Puta, E esse cara legal, saiu mano. na revista Time, cara. Só que ele era considerado maluco, velho. Mas era um dos caras, assim, que mais brilhantes, assim, em termos de cirurgia, de percepção, de mentalidade, Aí ele falou assim, cara, vem pra cá que eu te dou assinatura. Aí eu peguei um ônibus e fui pra Curitiba, com a intenção assim, eu vou pegar hoje de manhã, pega a assinatura, e de noite eu volto, né? Dá um pulinho ali, cara, bate uma volta. semana, velho. Eu fiquei lá. Uma semana. Ele não me deixava embora. Sem te dar assinatura, porque eu te prendendo. Não, mas ele já, de cara, ele falou, não, vou te dar assinatura, eu vou te dar assinatura. Aí o cirurgião que trabalhava com ele saiu. Ele xingou o cara lá, o cirurgião ficou puto e meteu o pé. Aí eu fiquei lá ajudando ele uma semana. Mas um cara brilhante, me recebia na casa dele, eu dormia no sofá da casa dele. Aí um dia eu dormia no sofá, aí no último dia eu falei, professor, preciso ir. Aí ele falou, não, tudo bem e tal. E aí ele me deu assinatura, sou grato até hoje, cara. Sempre que posso, Que legal. contacto ele. Que legal. E aí mudou-se pra Londres. Como é que foi? Cara, aí fui pra lá, foi uma experiência muito massa, porque eu fui muito bem recebido. Eu sempre me amarrei em válvula, né? E sabia que no Brasil não tinha um reparo na válvula mitral. É uma grande maioria reumática, então não tinha reparo. E não tinha escola de plastia de válvula mitral, né, cara? Tanto que o meu manuscrito lá de publicação, eu queria botar uma referência nacional na bibliografia. Foi um trabalho que foi publicado na capa do Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery em setembro de 2006, cara. A gente ficou super orgulhoso, assim. E aí eu não consegui botar porque não tinha nenhum trabalho publicado, só tinha reestudos e estudos bibliográficos, nenhum trabalho mesmo impactante. Aí conheci o professor Gil Dreyfus, que é um cara sensacional, hoje ele está em Paris, esteve em Mônaco. Cara, fui conhecendo a turma, os caras estavam começando a cirurgia minimamente invasiva, cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, e aquilo estava muito no início. E lá eles eram acessíveis? Porque, pô, um brasileiro integrando uma equipe na Inglaterra, como é que era isso, a relação com... Cara, então, Bruno, assim, é difícil eu falar qualquer coisa que eu não tenha sido bem recebido, cara, porque eu tinha passado por uma história que tinha me impressionado, eu era muito novo, cara, foi difícil para mim passar na prova, receber um não de alguém que não queria me dar uma carta de recomendação. Então eu fui com essa cicatriz. Cara, cheguei lá super bem recebido, a galera muito querendo conhecer mais sobre Rio de Janeiro, sobre Brasil, aquela coisa da Amazônia muito forte, e os caras já com aquela veia da sustentabilidade, do verde. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei num supermercado e não tinha. Você pegava as PET, botava na máquina, entregava e os caras te voltavam a Libra, velho. Eu falei, caraca, velho, não tinha saco plástico, não tinha história, entendeu? Tu tinha que era na mão mesmo e na mochila, né? 2006, isso aí. Pô, isso os caras vivendo a onda verde lá atrás, cara. E aí foi muito massa, uma turma que foi junto, aí tinha o lance do futebol. Os brasileiros que eu me relacionava lá com a história do futebol era todo mundo ilegal, que eram os caras que estavam tentando sobreviver lá de certa forma, cleaner e eu juntava essa galera com a galera do hospital e da academia. E dava match, né, cara? Porque brasileiro é massa, né, velho? E rolava. Eu me lembro uma vez, cara,
Ele escreveu até o trabalho comigo, cara. Um francês, Stéphane Albert. Hoje esse cara é chefe de um hospital em Paris. Ele falou, pô, vou lá jogar bola com você e tal. Eu falei, beleza, vamos nessa. E um paquistanês que também está no trabalho. Aí apresentei os brasileiros para eles e tal. Os caras, massa e tal, vamos jogar bola e tal, não sei o que. Jogamos bola. Aí acabou a pelada, o pessoal foi para um Tesco. E comeu pão, bebeu e ia sair sem pagar, cara. Era a história dos brasileiros que eu conhecia lá. Uhum. E os caras já sabiam onde tinha câmera, comia, bebia, tomava um café. Aí eu falei, porra, velho. Aí o francês, cara, olha os caras, estão saindo, não vão pagar o pão, não vão... E porra, você vai entendendo, cara, as dificuldades que a galera vai tendo. Uhum. Isso nós estamos falando de Libra a 7 a Libra, 7, 6 a Libra. E os caras não tinham grana realmente para fazer o supermercado. Uhum. Mas aí esse pessoal foi recebendo super bem, a gente foi interagindo e a história dos protótipos, de treinamento, tudo isso eu peguei muito deles. Treinar. Né? Aqui no Brasil alguém olha para você e fala assim, nossa, você é brilhante, né? Sua mão, você nasceu com a mão boa. O dom, né? Uhum. E lá não tem essa, velho. Os caras sacam mesmo que tem que treinar. Então, foi daí que eu construí um simulador. Muito massa, o simulador tem ele até hoje. Puta, que legal. E olha, a história da tecnologia. Cara, sempre esbarrando nisso. E a coisa foi andando, eu voltei pro Brasil. Aí tive a oportunidade de um amigo meu que tinha casado com uma alemã, que falou, cara, em Leipzig as coisas estão acontecendo. Já tinha um brasileiro que teve em Leipzig. Aí fui visitar esse brasileiro no sul, o cara falou, os caras estão fazendo mesmo lá. Só que no modo mais assim... A Alemanha é forte, né, em cirurgia cardíaca, não é? Cara, é muito forte. E esse chefe de lá, ele aposentou, que é o professor Frederick Moore. Esse cara tinha acabado de escrever um trabalho muito massa. E ele criava muita oportunidade para todo mundo. Então, para você chegar a determinado ponto, você tinha que ter rodagem de horas no simulador. Uhum. Entendeu? Você tinha? Cara, eu não tinha aquele simulador. Outro simulador. Mas eu falei, cara, eu vou aprender a fazer esse simulador. eu vou aprender a fazer isso, cara. Uhum. E aí foi por aí. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha um amigo meu que estava treinando lá horas em helicóptero. Aí eu falei, cara, você me dá uma força? Ele falou, cara, é relógio. Ele me mostrou o simulador como era, negócio de tempo. Aí eu montei um simulador e com reloginho, tudo, e ficava batendo na disciplina, 2 horas de simulação. Comecei com um simulador de caixa preta. Aqui foi tão difícil, cara, porque eu me lembro que a caixa da cirurgia, os caras da cirurgia não queriam me emprestar a caixa, velho, da cirurgia geral do Hospital Federal, que eu trabalhava no Rio. Aí eu falei, não, peraí, eu não vou levar para casa, véio. Eu vou ficar 1 hora, a caixa fica parada 8 horas. E é uma caixa, não sei se você conhece. Não. A caixa preta para treinar por vídeo, visão indireta. Ah, sei, que tem um espelho que você coloca. Cara, aquilo aí não tem nada de tecnologia. Não. A coisa mais disruptiva ali é o sol. E os caras barravam, cara, pra você usar aquilo. Aí eu montei primeiro uma caixa. Nossa. E comecei a estudar, jogar jogo eletrônico, porque o game ele te melhora 30% a visão indireta, né? Nós estamos falando de visão indireta, coisa que não tinha, cara. Eu vi o João falar, porque o cirurgião geral se tal, ferra, tem que se adaptar. O cirurgião cardíaco está passando por isso hoje. E assim, não tem cirurgia por vídeo aqui no Brasil. Uhum. Porque como é que você vai tirar um cara desse, que é o chefe do serviço, todo mundo acha que ele é um deus, até ele acha, e fala assim, você tem que treinar agora. Como treinar? Sou o cara que... E aí abriu esse espaço para mim, cara. Voltei pro Brasil, montei no apartamento do Rita, até lá hoje, gravei ele lá na parede e comecei a treinar. E treino, jogava o jogo com meu filho, com a minha filha, e treinava. E tem uma história massa que eu peguei a Olivia, né, pequenininha, ela abria a porta assim do escritório lá e abria a porta, pode jogar? Eu falei, joga aqui. E o simulador, ele filma as pinças, as pontas das pinças, saca? E daí eu filmei ela começando. Destruindo, sabia tudo. Cara, eu filmei ela começando. Então, batendo pra um lado e pro outro. Ela com, sei lá, 4 anos, 5 anos.
Passaram 6 meses, eu filmei ela fazendo todo o exercício que eu montei. E quando eu passei isso num congresso em Florianópolis, porque todo mundo falava que não ia dar certo. Uhum. Como é que você vai fazer cirurgia cardíaca sem abrir o peito? Uhum. E eu falava, cara, é treino. Uhum. É treino. E aí eu passei o filme dela. De uma criança. No final, eu passei ela fora do negócio. Os caras ficaram loucos, né? Imagina. Como? Agora eu vou ter que conseguir fazer, né? Então foi isso tudo, Nossa, assim. que demais. Daí eu tive o presente, cara, do SUS. Eu fui pro Hospital Federal. Hospital Federal dos Servidores. Eu fui aprovado naquele concurso do SUS lá atrás. Me chamaram para tomar posse. Aí eu fui tomar posse no hospital onde a cirurgia estava caída. E o Brasil, assim, uma época de ouro, né, cara? Tudo acontecendo, o SUS, sabe, crescendo. E ali a gente começou a cirurgia minimamente invasiva. A gente recebeu, cara, os caras assim no hospital público. O chefe de Leipzig hoje, Michael Borger, que é um grande amigo meu, esse cara chegou para mim e falou assim, cara, eu quero fazer uma viagem para a América Latina. Então, arruma uma jornada aí, alguma coisa que eu entrego aqui pros caras e vou como se eu estivesse trabalhando. Você vê, maloqueiro tem tudo que é lugar, né, velho? Aí eu falei, beleza, boy. Na época ele não era chefe, né? Aí ele foi, cara. Cara, o centro cirúrgico é ainda, né, acredito eu, no 11º andar. Quebrou o elevador. E a unidade coronariana era no 2º andar. Tem uma rampa do lado de fora do hospital. Ele desceu 11 andares ambuzando, cara. Ele não acreditava, assim. Então, assim, e a gente tinha muito esse respeito dos caras lá. Eu me lembro que num congresso que a gente foi em Milão, ele falou assim, velho, se você fez o que você fez naquele hospital público, velho, todo mundo dá pra fazer. Né? Dá pra fazer. Então a gente foi ganhando isso. Eu tinha uma entrada muito grande lá fora. Meu vínculo estava com aquela turma e eles me ajudaram muito. Eles vinham para cá, eu montava uma jornada de um dia e vinha e fazia. E foi uma época muito legal. O Brasil, muito massa. Eu me lembro que tem o Borat Gersat, ele começou a aprender a falar português, que era um grande amigo, um grande parceiro dessa jornada. A gente foi para Ljubljana, capital da Eslovênia. E a gente estava num restaurante, falou, cara, eu vou comer um peixe massa agora. Tava num restaurante e tal, veio o garçom falando português e me deu um cartão, cara. Pô, se tiver alguma oportunidade de emprego lá no Brasil, você lembra de mim, eu falo português, falo inglês, falo espanhol. Ou seja, o Brasil, cara, era um lugar que as pessoas olhavam e falavam, é o futuro ali. Pô, Europa batendo um desemprego absurdo, que eles nunca tinham passado por isso 2009, 2010, 2011, e o Brasil voando, descobrindo petróleo, né? Sim, momento histórico ali, né? E eu passei por essa situação, o cara veio me deu um cartão para ver se eu arrumava um emprego aí no Brasil. Se me ligar, eu tô de bola pronta. Então foi uma época muito legal, que um orgulho muito grande do SUS. Eu queria digitalizar o SUS, velho, era o sonho que eu tinha, cara. Em qual sentido, né? Digitalizar, todos, né? Cara, prontuário eletrônico, sabe? Sim. Prontuário eletrônico. Pô, pra eu fazer uma cirurgia, pô, tomara que a galera lá esteja escutando que vai lembrar disso, né, cara? Pô, fazer uma cirurgia minimamente invasiva a gente fazia quase todo dia, cara. Você só tem um jeito de fazer isso, cara. Vendendo sonho e propósito. Porque você não paga ninguém ali, velho. Todo mundo é servidor público, federal. Não é o salário. É o anestesista, é o enfermeiro. É diferente do privado. Então, assim, foi uma galera que comprou esse sonho. E os caras ficaram comigo, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, chefe do CTI, chefe da unidade coronariana, todo mundo vibrando com aquilo. Que toda semana tinha um gringo ali, cara. Tem um cara que chama Jude Sauer. Esse cara é dono de uma das grandes empresas de tecnologias voltadas para a medicina no Brasil, que chama iSolution. Nossa, já vi. Esse cara passou 2 semanas no Rio de Janeiro me acompanhando, assim, falou, cara, precisa entender o que você faz. Ia jogar tênis comigo, ia correr na lagoa, ia não sei onde. Tem foto dele com meus filhos pequenininhos lá, garota de Ipanema e tal. Ficou um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima. Esse cara virou para mim e falou assim,
você não vai conseguir, cara. Aí, não fala isso pra mim. Aí ele, cara, me chamou. Eu me lembro até hoje disso, cara. Ali na Garota de Ipanema mesmo. Me chamou e falou assim, cara, os caras não te dão o básico no hospital. Você tem as pessoas, mas você não tem que arrume o vídeo. E assim, a cirurgia cardíaca por vídeo, cara, ela foi muito importante para mim, porque eu tinha que saber tudo. Eu tinha que saber como é que funcionava o set de vídeo. Eu tinha que saber como é que eu ligava o insuflador. Eu tinha que saber como é que eu conecto, porque eu não tinha auxiliar de engenharia para me ajudar. Uhum. Eu estava no hospital público e só tinha aquela caixa, eu tinha que montar ela toda. Então eu chegava no hospital às 6 horas, montava a caixa toda para começar a operar às 8. E aí descobri que eu não tinha quem fizesse o eco transesofágio. Aí quando o cara falou, você não tem quem faça, eu fui fazer o curso de eco transesofágio. Então, cara, algumas cirurgias eu saía, fazia o eco transesofágico e voltava para a cirurgia. Porque eu não sei se vocês têm uma ideia, cara, é tudo via femoral. Então você posiciona cânula, tudo por eco transesofágico. Uhum. E aí eu comecei a viajar, né, cara? Montava as telas. Eu me lembro que a gente foi na tipo, Casas Bahia da vida, compramos monitores, aí preguei os monitores na parede do hospital público. Aí veio, porra, você não pode entrar, isso aí tem que ser doação. Eu falei, beleza, tá doado. Uma coisa que valia hoje R$300, monitores como esse aqui. Uhum. Só que eu queria fazer como eu tinha visto lá fora, monitor em toda a sala, para ninguém precisar olhar pro lado. Sim, sim. E a gente foi conseguindo fazer isso, cara, a ponto de eu apagar a luz da sala. Então a gente operava com a luz apagada e todo mundo olhando pro monitor. Porque o que eu tinha na minha cabeça, e tentava passar isso para as pessoas no Brasil, foi o que o alemão tinha me ensinado. Enquanto só você entrar nesse flow, você não vai conseguir. Mas se você tiver o seu anestesista, auxiliar de sala, e não sei quem, circulante, no mesmo flow, aí você consegue. E eu falei, cara, só tem uma maneira de fazer isso, apaga a luz. E aí foi muito massa, assim, que a gente construiu. Foi realmente algo muito legal. Esses caras... É gostoso poder trabalhar com as pessoas que também estão comprometidas com o mesmo propósito, né? Sempre difícil trazer a motivação, mas uma vez que você consegue, né? Tudo faz muito mais sentido. O SUS é fera, né, velho? É gostoso mesmo. Mas conta pra gente aí, visto que se você é uma pessoa tão apaixonada pelo SUS e tal, como que as coisas evoluíram a ponto de você, da forma como a gente conhece, assim, agora ser fundador de uma empresa privada tal, como é que isso... Cara, começou por lá também. A gente fez a cirurgia da Fabiana, que é aquela história muito legal. Nossa, assim. muito bacana. Pode contar, aí, sim. Quem não assistiu aí, a matéria publicada, sensacional, que era Fabiana, ela estava grávida, né? Ela estava grávida, chegou no hospital, tinha uma estenose mitral, parada cardíaca, 14 semanas de gravidez, aí fez uma outra parada, aí voltou. Nossa. Uhum. E aí, pô, aborto terapêutico, tinha que tirar o bebê. E ela, cara, voltou, estubou e falou, eu não vou tirar o bebê. O marido também é muito religioso, falou, vou respeitar ela, não vou tirar o bebê. E não falaram comigo, falaram com o cardiologista clínico responsável pelas gestantes. Aí ele veio falar comigo, pô, e essa cirurgia que você tá fazendo aí? Não dá pra fazer na grávida? Não vai abrir, vai perder menos sangue, vai ser menos invasiva e tal. E o cara que tinha metido o pau na cirurgia, né, cara? Aí a vontade era falar, bonitão. Galinha de casa, a gente não corre atrás. Aí respondeu com toda elegância, né? Não, Aí eu avalio sim, pode deixar. Aí vamos lá. Cara, eu me lembro que na época tinha um cirurgião que trabalhava comigo, ele virou, assim, eu caminhando pra ela, ele virou, cara, se morrer, mata duas, hein? Aí eu falei, opa, deu um gelo, assim, e aí eu caí pra conversar com ela. Quando eu fui conversar com ela, cara, essa menina é abençoada, velho. Ela mantém contato comigo até hoje, eu acompanho, manda aniversário, ela manda foto do Enzo, né? Nossa, que legal. E ela falou assim, doutor, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Já me disseram que você sabe fazer e que é a minha única possibilidade de eu não tirar o bebê. Eu falei, bora pra cima, vamos fazer. Aí chamei, cara, eu tinha um consultório na Barra, levava o pessoal pro consultório, um espaço como esse, simulava a cirurgia, os passos da cirurgia de maneira exaustiva.
exaustiva. Você imagina eu convencer instrumentadora, perfusionista, todo mundo, assim, numa sala como essa. Que é o que o alemão me ensinou, cara. Treine, meu filho. Treine. E aí treinava os tempos, ó, tal hora a gente vai estar fazendo isso, tal hora a gente vai estar fazendo isso. Aí chegou o dia, a gente foi para cirurgia. E foi uma época, foi interessante, porque a Rede Record estava antes de começar a cirurgia, né? Já estavam lá na porta. Antes de começar a cirurgia, o professor, o diretor do hospital fez uma... E chamou, e aquilo... Foi um dia muito especial, cara, porque foi dia 15 de novembro isso. Foi um dia muito massa. E tudo deu certo, aconteceu tudo como deveria, cara. Assim, Muito legal, muito parabéns. massa. E o Enzo hoje tá grandão. Isso deu uma repercussão na mídia, cara. Saiu em vários jornais de expressão, televisão e tal. E aí eu comecei a ser convidado por um conhecido meu para vir para São Paulo. E comecei a viajar ao Brasil, cara. Conheci muita gente massa, Recife, cara. Recife tem uns caras lá muito bom, com serviço muito bom. Eu ia fazendo as cirurgias e comecei a fazer aqui em São Paulo. Fiz a primeira da Beneficência Portuguesa, a primeira de São Paulo. Caramba. E aí uma empresa, a Prevent, me convidou para começar, porque para eles o sistema funcionava. Era uma vertical, machucava muito pouco, eram idosos, funcionava bem. E aí quando eu entrei, eu falei, cara, mas minimamente invasiva, tem muito paciente aí que talvez não precise de cirurgia. E aí começou a história do minimamente invasivo, talvez não tenha que operar. E o que eu aprendi lá fora também, se ser minimamente invasivo, talvez você não tenha que operar. Cara, e aí veio você trabalhar numa empresa grande, na época a cultura não era boa, assim, não é que não era boa, não dá para julgar ninguém, mas assim, não estava naquilo que eu estava querendo. No começo aconteceu muito bem. Eu me lembro que a gente, em 2017, veio à Universidade de Hamburgo, cara. Eles passaram 10 dias aqui em São Paulo, fazendo todas as medições e tal, vendo o que estava acontecendo, se estava funcionando, e os caras ficaram loucos, assim, sabe? E aí chegou no último ano, o cara que me convidou saiu, foi para uma operadora no Nordeste. E, cara, aí eu falei, cara, não é a energia que eu quero. E começou a ter conflito, assim, de cultura, eu acho. Cultura. Todo mundo tem intenção boa, né, velho? Todo mundo tem intenção boa. A diferença é a cultura, o que você quer, onde você quer. Foi ali que eu comecei a pegar tudo que eu tinha visto, principalmente umas empresas que o Jude tinha me apresentado em Rochester. Eu fui fazer uma consultoria em Rochester com o Jude Sauer para uma empresa que estava abrindo lá as ACOs, Accountable Care Organization. Accountable Care Organization são empresas que o Obama quer incentivar, incentiva ainda, está voltando, com FII anual para essas empresas aplicarem tecnologia na base da pirâmide. Tá. E que já era o que eu estava desenhando para a Prevent Senior. Eu não sei nem se eu posso falar o nome da empresa aqui. Pode, é tudo nosso. Por nós, sim. Eu falei, cara, é a base. Foi aí que eu falei como presidente da sociedade, falei, cara, não sei se vocês vão, eu vou para lá. Que é a base da pirâmide, né? A tecnologia tem que estar na base. Não adianta você operar um cara com robô. Não adianta eu impactar a vida do Enzo e da Fabiana, cara. E aí eu já tinha tudo isso escrito. As coisas na Prevent não estavam adequadas, assim. Mas isso tudo foi 2019. com tecnologia, você diz? Tecnologia na veia, cara. Mas exatamente o quê? Pra mim era tudo, velho. Eu consegui mudar todo o layout de uma sala de cirurgia lá, que tomara que quem estiver usando saiba usar o que tá lá. Porra, desde eco 3D, ter que explicar. Não, mas o eco transesofágica. Você se refere. Porque eu fico... É o que eu vi lá na ACO. O que tinha lá, cara? A ACO, o Obama é um cara fera demais, eu recomendo muito a bibliografia dele. Era aplicar tecnologia na base. Se você aplicar tecnologia na base, a população vai estar mais saudável, o governo vai gastar menos. Sim. E vai ser o tal do ganha-ganha. E o que você faz? Por desempenho, por desfecho, você remunera a empresa. Então, se você pega uma população de 5 mil
e você melhora a vida daquelas pessoas, o governo vai te pagar. O princípio era mais ou menos esse. Hoje a gente vê todo mundo falando de base, de valor e tal, desfecho, mas o cara já estava vendo isso por questões econômicas, né? Sim. E isso, eu voltei com aquilo muito forte. Quando eu vi isso na Prevent, falei que pronto. Aí a gente começou a aplicar calculadora de fragilidade. Porque não é o do cirurgião. O cirurgião, pô, tem que operar. Não, peraí. A válvula até tem. Mas e o seu João? Será que ele tem que operar mesmo? Entendeu? Cara, e aí foi muito foda. Você voltar pro Brasil. E aí, daí a gente... Foi nessa época que você fez, que eu posso estar enganado, tá? Mas que eu vi lá no LinkedIn de um curso de gestão, alguma coisa assim, no INSPER. Ou foi depois? Cara, foi daí quando eu vi que a vaca tava no brejo, velho. Quando eu vi, falei, cara, assim, eu tô conversando com os caras que não conhecem gestão. Não tava falando na mesma língua, né? E eles não conhecem, cara, e eu preciso conhecer. Sabe aquela história que você, pô, mergulha, cai pra cima, vai estudar? Gostoso. É que sabe o que me fascina dessa questão toda que você tá trazendo aqui, de trazer pra base, assim, algumas coisas que... Na gestão mesmo, principalmente na saúde, que eu acho que é muito interessante, e não é que eu tô falando mal aqui de especialista, até que quem sabe um dia eu vou ser especialista e vou estar queimando a língua, mas que, pô, o cara vai lá, enfim, você, estuda a cirurgia cardíaca, você faz uma parada lá minimamente invasiva, quantos anos de dedicação você teve que ter para chegar lá num momento, e lógico, você mudou a vida dessa gestante e do filho dela, e isso tudo é lindo. Mas você tá lá num período de tempo grande, que é um procedimento cirúrgico, sei lá, mais avaliações pré-operatórias, mais UTI depois e tal, e você tá mudando a vida ali, no caso especialmente dessa gestante de 2 pessoas, mas você tá tratando ali uma única pessoa, ao passo que você fazer mudanças operacionais no sistema de saúde, mais relacionadas à gestão, essas questões na base, apesar de você não estar cara a cara com o paciente, às vezes você consegue mudar alguma coisa no sistema que o impacto que isso vai gerar é muito maior em relação ao volume de pessoas, né? E acho que isso também deve ser muito gratificante, assim, não é exatamente a linha de frente, mas enfim, são caminhos diferentes dentro da medicina, né? Cara, você pode... Não é um impacto direto, né? Mas que tá ajudando muita gente até no volume maior, na verdade. Cara, a fala de vocês é sensacional, até massa escutar isso de vocês, porque assim, eu vou até além, assim, nós não somos só médicos, né? Nós somos profissionais de saúde, sabe? A Ana traz uma parada dessa, assim, pô, desce desse pedestal, cara. Desce do doutor, tira o doutor. Na Ana não tem o doutor, a Ana é nome próprio. As pessoas não tem o doutor, fulano. Porque quando você horizontaliza mesmo, aí você vem no que te levou a fazer a faculdade. Que é levar bem-estar para as pessoas, cara. E daí, a sua fala foi importante porque, assim, o que a gente veio fazer, nós 4 aqui? Pô, melhorar a vida das pessoas. Se você for médico do esporte, ortopedista, cara, o teu propósito é o mesmo. Fora isso, é vaidade. E a minha época na Europa, assim, me ajudou, cara, a entender um pouco mais isso. Os caras não tem esse nível de vaidade. Lá fora. Cara, alemão é fera demais. Aí, salve pros alemão, eu tô curtindo, hein? E o alemão, tá falando ainda ou tá enferrujado, hein? Cara, Danke, Schure, Chucrute. Mas aí é isso, assim, que me moveu muito, assim. A Prevent me deu a oportunidade de botar em prática tudo aquilo e aí começamos a tocar o terror mesmo, botar... só vai operar se precisar. Tipo assim, a gente tirou de 300 para 150. Assim, 50% não precisava ou teria que ser reavaliado. E às vezes a gente preparava as pessoas para operar. E aí veio crescendo muito o lance da Ana. Quando eu entendi, que eu falei, cara, isso não é gestão. Médico, né? Assim, o que eu vou fazer? Vou estudar, cara. E aí veio a coisa de, pô, não tá dando certo com a empresa. Foi antes da pandemia. E não tinha jeito mesmo. Eu tinha uma relação com o dono da empresa. E essa relação, quando ele me convidou para tomar aquela posição ali, meio que junto com 12 caras, que eu falei, cara, não vai dar certo, Eduardo.
lá no estúdio que ele tocava lá os rock dele. Eu falei que isso não vai dar certo, velho. Esses caras eles não querem a mesma coisa que eu. Ele falou, não, eu preciso que você assuma isso, eu quero isso. E eu acreditei que ele queria mesmo, cara. E falei, massa, eu vou aplicar tudo que eu queria no SUS, numa empresa com tecnologia. Aí, de repente, eu vi a tal da vaidade. O cara não queria olhar para baixo, o cara queria o dele. Aí eu falei, só tem um jeito de eu falar a língua desse cara, eu vou fazer gestão. E é a mesma coisa, fui estudar onde tinha um lugar legal para fazer. Então, tô curioso, como é que foi esse processo de decisão para você? Porque existem diversos cursos aqui no Brasil, né? Alguns são, sei lá, pós, outros são MBA, né? De gestão em saúde. Eu conheço, sei que tem o do INSPER, tem aquele que é o clássico da GV, eu já vi uns outros relacionados com tecnologia. O problema é que tá no meu celular, é escrito. Depois a gente conversa sobre isso aí, porque eu quero entender tudo. Cara, então, é uma história... Como é que foi pra vocês? É uma história massa, assim, velho. Porque eu já tinha passado pela experiência de ter que conversar com um cara que não é da medicina, lá fora. Então, lá fora eu tinha essa relação com os engenheiros na robótica. Eu vi que os caras eram muito fera, velho. E que eu tinha muito que aprender. Quando vieram com a história de gestão no Einstein, gestão, posso estar falando besteira aqui, mas eu tô te dando a minha perspectiva, a minha visão. Tranquilo. Na GV, tudo com médico, com turma de médico. Eu falei, não é isso que eu quero. Véio. Sim. Eu vou fazer MB executivo sem médico. E o INSPER tinha parado. E para entrar, eu vou falar que é difícil, que foi para mim, né? Você tinha que fazer uma prova de matemática. Complicado. O Bruno, imagina isso, velho. Aí só dava eu no YouTube lá, aula de matemática, professor Trindade, e vamos que vamos. E era outra prova de inglês, cara. Falei, porra, inglês, né? Até que foi mais fácil, né? Alguma coisa ajudou, né, cara? E aí fui fazer a prova de matemática e fui aprovado lá. E é óbvio que eu paguei, né? Que ele tem que pagar. Sim. E desde então, eu ainda estava na Prevent quando eu decidi fazer. Mas então essa MBA E que aí, você muito fez massa, não foi exatamente em gestão em saúde, foi gestão no geral. MBA Ou foi em saúde? executivo, cara. E eu te digo que, assim, a melhor coisa que eu fiz, cara. Hoje, os mentores da ANA, pessoas que não estão ligadas ao Venture Capital, investidor e tal, cara, a galera do MBA. É o Leonardo Augusto, head de inovação do iFood, é um parceiraço meu, assim, adora a Ana. É a Mari, que trabalha na Porto. É o Felipe Rosa, que é financeiro da Log. Mas vamos falar da Ana, então. Da onde surgiu essa e galera, o que a Ana faz? Então, essa galera constrói a Ana. Por isso que o MBA foi onde eu conheci essas pessoas. Sim, sim. Se eu trouxesse um médico para fazer uma modelagem financeira... A casa é caída. Do nível que o Felipe faz, e mais tantos outros aqui, eu falei 3, Sim. Ícaro, mais uma galera. Cara, eu já tinha escrito, devagarinho, eu já tinha escrito tudo no papel, que eu achava que a ACO tropicalizada ia ser na base da pirâmide. Eu me lembro que em Londres eu encontrei com uma galera do Ministério, do Padilha, do Lula, que é uma galera fera, sem partido aqui, é galera técnica, sanitarista e tal. E eu, na época, comentei, cara, tecnologia no SUS, cara. Já tinha isso na cabeça. Comecei a escrever sobre a ACO, peguei alguns modelos, visitei a Keystone na Pensilvânia, massa demais, conheci o case da Monarch e comecei a escrever. Escrevi. Na 7ª versão, eu dentro do INSPER, comecei a mostrar aquilo. Eu me lembro que eu entreguei pro Eduardo, né, um amigo meu. Dá uma olhada nisso aqui, cara, vamos empreender. Primeiro dia de aula, assim, sabe? Aí eu encontrei Vitor Macu, cara, engenheiro de produção, professor do INSPER. Um cara massa demais, sensacional. É como se eu estivesse encontrando em São Carlos aquela galera que eu encontrei na Europa, sacou? Nossa, que recebeu tranquilo. Exatamente. Putz, Exatamente. Gente fantástica. Exatamente. Aí Vitão, cara, vamos botar isso de pé. O Vitor formou na UFSCar.
professor do INSPE, engenheiro de produção, um cara que saca muito de produto, de design. E outra, cara, um cara com propósito, um cara bacana, velho. Que era aquela galera que eu tinha encontrado ali, assim, saca? E aí ele começou, pô, vamos fazer isso, vamos tirar do papel, comprou o sonho. Aí eu brinquei com ele assim, falei, Vitão, e a tecnologia, como é que tá? Aí ele falou, cara, tô com ela na cintura. Aí com o tempo eu fui vendo que não tava bem na cintura, tava um pouco pra baixo. Eu falei, velho, a gente... Até hoje, tomara que ele escute isso, até hoje eu falo... Cobrado ao vivo, né? Chá comigo. Cara, e ele assim, cara, vai chegar. Aí, pô, ele tem um amigo que é o Thiago Christoph, não sei se você conhece, que é da turma de São Carlos. Tá. Que é um cara também, pô, muito fera. Aí falou, vamos para São Carlos. Aí a Ana nasceu no INSPER, no papel, na ideia, mas foi executada em São Carlos. Aí encontramos o Vinícius Molina. Somos 3 gerações. O Vini gosta de falar isso. Então, tomara que ele esteja ouvindo. Também a fala dele. Somos 3 gerações, cara. O Vini é um cara muito especial. Um cara muitíssimo inteligente. Ele é o cara da tecnologia, engenheiro de computação, fez engenharia aeronáutica. O cara fechou a prova. Para mim é impactante isso, cara. O cara fechou a prova da FUVEST de matemática. Sensacional. Sai fora, né? Pesado mesmo. Sai fora, né? Aí ele falou assim, aí eu fui fazer de novo, porque não tinha ido bem na história e geografia. Eu falei, e aí? Fechei a história e geografia, mas não fui tão bem em matemática. E só que é um cara com um propósito muito forte. Ele teve alguns problemas de câncer na infância e adolescência. Tinha montado uma health tech, que é a Diagonal, que o propósito era fazer o diagnóstico de Covid pelo hemograma. A ideia é boa, mas, cara, assim, difícil, né? Licença, o cara com 23 anos, porra, em reunião com a Anvisa, eu fritava ele. E aí o Thiago Christoph botou a gente em contato com ele. E botou a gente em contato com São Carlos, cara. Que legal. Você é de lá, né? Sou de lá, sou de São Carlos. Cara, assim, São Carlos é um lugar realmente muito diferente. Eu passei um tempo em São José, no Vale, na Califórnia, onde eu fui fazer certificado do robô, né, cara? E, tipo assim, a diferença, é óbvio, tem várias diferenças, assim, mas é aquela história de você estar tomando café naquela padaria ali perto do laboratório da engenharia de produção, Guanabara, né? Guanabara, é. E aí todo mundo... O pão de queijo excelente, diga-se de passagem. Propaganda aqui. Pô, aí todo mundo tem doutorado, mestrado, pós-doc, todo mundo tá montando um negócio, todo mundo tá falando de tecnologia, todo mundo tá respirando. Pô, o que teu irmão faz aonde, cara? Muito legal, né? Pô, velho. Da hora pra caralho. E ali, Sabe? o novo lab, puta. Exatamente. Lugar fantástico. Aí a Ana cresceu ali. E vou até dar um spoiler pra vocês mais tarde, um negócio que eu tava em reunião agora, que tá pra acontecer. E ali a gente foi crescendo, cara, muito perto de São Paulo. Essa turma, o Vini numa geração mais nova, o Vitor no meio e eu mais experiente, eu diria assim. Cara, cada um com uma percepção, uma perspectiva de saúde, todo mundo de certa forma se envolvendo com saúde. Todo mundo na saúde em áreas diferentes, né? Em áreas diferentes. Olha que legal, e o propósito era muito A semelhante. cabeça igual, né? O propósito era muito semelhante. É muito semelhante. Todo mundo querendo entregar. Mas eu tô muito curioso pra entender, assim, o que é a Ana. Cara, a Ana é um benefício de saúde. A gente não... O Vini fala que nós somos tudo que um plano de saúde não é. A Ana é um benefício de saúde que vai estar com você se você adoecer. E assim que você ficar de pé, ela vai compartilhar ferramentas e conselhos para você manter a sua saúde massa. A Ana é uma amiga da saúde. Você tem o pai médico. Então, se você tiver alguma coisa aí, talvez
Você liga para um amigo e tal. Sim, você tem quem consultar, né? Você vai, se não for uma coisa que você saiba, você vai. Mas a grande maioria não tem. Então a Ana circula desde um concierge de saúde até alguém que vai falar, cara, olha só, você não precisa ir, você espera um pouco, daqui a 15 minutos a gente se fala de novo, vamos ver como é que você tá, e tal, e tal, e tal, e tal. Como se fosse uma orientação médica por alguma plataforma digital ou telefone, algo assim. Cara, Inclusive, a gente tem uma equipe de saúde própria, a Ana não uberiza o profissional, sem julgamento nenhum para quem faz, mas é um modelo muito semelhante que eu vivi no NHS, National Health Service, na Inglaterra, que são equipes de saúde que tomam conta de população. Lá eu morava em South Kensington, então eu tinha um posto de saúde que tomava conta de Chelsea, South Kensington. Então a Ana toma conta de uma carteira de pessoas. Mas geralmente é terceirizado para empresarial, assim, ou é... Boa pergunta, cara. Como é que os caras falam? Não sei se é esse o termo, né? B2C, B2 sei lá o quê. Boa pergunta. Cara, a Ana, eu vou falar assim, a Ana começa como B2B mesmo, tá? E a gente teve um crescimento muito legal no Member Get Member, né? Que é as pessoas oferecem, tem a Ana e fala, pô, cara, você tem que conhecer. Aí o cara faz o cadastro B2C. Então a gente fala que a Ana é H2H, é human to human, cara. E quem faz essa ponte é a tecnologia. Então a Ana não tem atendente, a Ana não tem fila de espera. Cara, aí você vai dormir com essa curiosidade, porque talvez tá para acontecer entre hoje e amanhã a primeira consulta no metaverso. Mentira. A gente tem como cliente a Fluke, que é uma operadora sensacional, velho. Não sei se vocês... Não conheço. Cara, larga a operadora que vocês têm, cara. Entra em contato com a Fluke. Os caras são muito FL... Fluke, era o nome do cachorrinho deles. Fluke. F-L-U-C-K-E. Fluke. Fluke. Cara, é um negócio disruptivo, porque você tem o seu telefone, você paga o quanto você puder pagar, você gerencia a sua conta pelo aplicativo e por eles. E assim, funciona super bem, é super massa. E os caras estava Vitor, Vinícius e Augusto, que é o CTO deles, que é um cara brilhante também na tecnologia, montando o primeiro encontro metaverso de profissional de saúde com um associado. Não consigo nem Galera, imaginar como é que é isso. O que assim, deixar uma mensagem assim, né, cara? Não vai ser o que é hoje. Você tem que conhecer de gestão. Não tem especialidade, cara, é para um nicho muito pequeno. É para um nicho muito pequenininho. Porque a tecnologia ela vai possibilitar duas coisas que a Ana entrega, que é o nosso pilar, o propósito. Acessibilidade. E aí eu vou falar em inglês, porque em português você não tem as duas palavras, elas estão as duas em acessibilidade, que é accessibility e affordability. É ser conveniente, ser acessível e ter um custo justo. Eu estava conversando com um cara de uma empresa de saúde grande e ele me falou assim, cara, mas é muito barato. Eu falei, velho, barato não, eu sei que tá de sacanagem com esse número aí que você tá me falando. Você não tem condição de ser esse valor, cara. Você não entrega isso, cara. Você não entrega isso. E a Ana, para a empresa mais de 50, R$ 78. E R$ 88 para pessoa física. Você tem gerontóloga, que é a Joyce, que é uma menina de São Carlos, que é assim, uma máquina inteligente, uma menina que está formando agora. Aí você tem a Mariana, que é a enfermeira assim, que está à vontade na tecnologia. E daí você vai, cara, tem a Adri, que é a enfermeira da noite, o Luiz, que é o médico, a Tami, e o Jordano, que é um menino do comercial, que é um engenheiro. Vocês estão contratando aí? Cara, então assim, eu tô te falando esses nomes porque são essas pessoas que estão construindo a Ana. O Jordano é um engenheiro civil, cara. Tá formando agora também. E o que uniu essa turma? Um propósito. Então, assim, a Ana é a coisa mais disruptiva que a gente quer que a medicina vá. Tudo que não tem atrito tem que acabar. Eu estou vendo ali, você tem um Mac.
Cara, eu comecei a usar Mac quando não tinha Mac no Brasil. Então era uma novela. Eu tinha que rodar o PC virtual, né? Pra você rodar qualquer coisa. Não tinha programa, não tinha nada. E aí eu falei, não é possível, cara. É muito atrito. Muito difícil usar a parada. E aí aquilo foi me mostrando o que a tecnologia está trabalhando para acabar com os atritos. Eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar em computação quântica. Cara, você imagina algo que é 100 mil vezes mais rápido que aquilo ali. E aí você junta isso, o pessoal já está falando em 6G, que é conectividade. 5G está para acontecer. Cara, será mesmo que você tem que entrar numa fila, que você tem que marcar, que você tem que sair daqui para sair correndo, para ir para uma consulta a tal hora? O médico, se ele não entender isso, a equipe de saúde, o enfermeiro, o gerontólogo, o fisioterapeuta, se não entender isso, cara, não sei mesmo. Eu vi o João falando, não, o Palestrinho falando, né? São 400 mil médicos. No Brasil, por ano. Cara, a tecnologia é a ferramenta da revolução. O médico já não é profissional liberal há muito tempo. Há muito tempo. Não sei se te contaram isso, mas há muito tempo. A gente trabalha para o sistema. A gente vai dançar a música que eles forem tocar. Só que o sistema está engessado. O sistema não consegue se mover. Então você é aquele pequenininho que se move muito rápido. Muito rápido. Eu tenho um pitbull, né, o Kovu. O nome pitbull veio porque ele brigava com touro. Ele brigava com touro porque ele era muito mais rápido que o touro. Não é porque ele era mais forte que o touro. Então eu acho que a saúde está nesse caminho. Se a gente se associa com a tecnologia, com a cabeça dessa geração, com propósito, não tem muito por onde ir, sabe? É entender que você precisa saber gestão, não tem barreira, na minha opinião. Você precisa saber. Você vai aprender gestão com quem sabe fazer gestão. E, na minha opinião, tem mais gente fora da medicina que fazendo. Aí eu te falei o nome desses amigos meus aqui que trabalham. Aí tem um cara da Amazon também, que é o Felipe. E tem o Léo do iFood. E o outro Felipe da Log, que são os caras que fizeram MBA comigo. Eu podia estar te falando. Eu fiz o MBA com o João do Sírio. Eu fiz com o Antônio do Einstein. Eu fiz com o fulano da Santa Casa. Quem que ensinou para esses caras? Exato. Agora, cara... E outra dica é... Vai para São Carlos. O Vale do Silício aí. Que da hora. No Brasil, fantástico. Muito orgulho aí de saber São Carlos despontando aí. Puta, aí ver a Ana crescendo, uma revolução na saúde. Puta, que legal, Olívio. Puta, propósito. Eu percebi que na sua trajetória toda, ela é marcada com muita humildade e determinação. Essa questão do trabalho e a vontade de não aceitar as coisas engessadas. Ué, quem falou que eu não posso ir estudar fora? Quem falou que eu não posso operar num hospital sem recurso? Quem falou que eu não posso fazer isso aqui? E depois, vamos aprender MBA, vamos aprender com quem sabe. Então, ter a humildade de falar, eu sou médico. Às vezes a pessoa ela se torna médica, ela entra num templo, né? Estou aqui no lugar dos deuses. A gente, médico, só eu aprendo finanças com finanças do médico. Eu só aprendo. Fica na bolha ali. Na verdade, o futuro é porque a gente até, hoje em dia, graças a Deus, na nossa formação, a gente aprendeu muito da interdisciplinaridade. Então, uma coisa que médicos de outras gerações não respeitavam a opinião do fisioterapeuta, do nutricionista. Então, graças a Deus, tive o privilégio de ter uma formação e conviver com a equipe de enfermagem, conviver com a equipe de fisioterapia e conviver e ver que o progresso do paciente, o progresso é muito maior porque cada um traz a sua visão. E isso se expande porque você vai aprender negócios com quem sabe de negócio, com negócio, só que o propósito é o mesmo. São seres humanos boas, a conexão de seres humanos voltados a um propósito e cada um agregando com seu conhecimento é fantástico. E, Olívio, me conta uma coisa.
hoje em dia seus esforços, assim, sua atividade é exclusiva para Ana? Você continua atuando de alguma forma assistencial ainda? Cara, assim, eu falo que eu sou hoje um empreendedor, né, cara? Eu sou... vários motivos, assim, né? Primeiro, porque eu continuo como profissional de saúde, estando numa dor que eu sempre quis, entrei para a faculdade para isso. E o que eu acho que a gente precisa fazer hoje, lá na ponta, quem estiver fazendo, quem estiver tentando fazer cirurgia cardíaca por vídeo, por robótica e tal, o sistema é muito cruel, porque não dá para você fazer o que os caras fazem, você sair pingando de um lado para o outro, caça-níquel. Você tem que ter uma estrutura parruda, velho. Você tem que ter todo mundo ali no mesmo propósito. Foi o que eu te falei no que eu tinha no SUS. Tava todo mundo na mesma pegada, cara. E aí hoje, cara, eu obviamente que tô muito... a curva de aprendizado é muito íngreme da cirurgia por vídeo e da cirurgia robótica. Por quê? Porque os professores, os donos, os responsáveis pelos serviços, eles não estão querendo fazer. Então não deixa quem está novo fazer. Então no Brasil não está andando, cara. Então sempre quando alguém vai fazer, eu troco uma ideia. Eu converso, eu falo, eu passo o que eu puder passar. É o que a galera de São Carlos faz comigo. Pô, os caras, porra, empreendem de uma maneira bizarra. Conhece a gente participou de uma aceleradora do Thiago, da Isa, que é a I Am Founder lá. Pô, os caras entregam tudo mastigado pra você. Então é o que eu tento fazer com quem tá afim de entrar nessa jornada de fazer a cirurgia robótica, minimamente invasiva. Eu sou médico, cara. Empreendedor. Médico. Parabéns. Não sei se eu respondi o que você estava querendo ouvir, mas é difícil você falar assim, cara. Eu digo, operar então, assim, ter seus pacientes, consultórios, esse tipo de ação, você não tem mais, né? Cara, eu tirei essa amarra, assim. Eu não entrei na faculdade para ser cirurgião cardíaco minimamente invasivo, plastia de válvula mitral. Não, acho que você vai se encontrar. É um eterno reencontro, né? Assim, a gente vai... Enfim. Foi o que o João falou nas portas. E assim, e nada fica para trás. Eu acho que esse é o barato da nossa profissão, cara. Nada fica para trás, velho. Você sempre tá... Acho que foi ele também que falou. Você sempre tá carregando alguma coisa que você aprendeu para lá ou para cá, sabe? Vai só somando, né? E para mim é uma diversão, um desafio muito grande. Ana Health é muito massa. Esses caras são muito massa. Pô, tem uma equipe de psicoterapia, cara. Letícia, Renato, Ana, Alice, sabe? Essa turma ajudando. Quantos funcionários vocês têm? Hoje ou colaboradores? Hoje nós somos 17 construtores, cara. Bora construir, bora construir. Estamos construindo. Estamos construindo. E é engraçado, o Vitão, né? O Vitor falou assim, pô, vou lá falar com os caras, olha aí que massa e tal, se os tijolos falassem e tal, né? Fiz uma propaganda de vocês porque eu curti, cara, muito. Assim, que legal, massa. Obrigado. Pô. Aí o Vitor falou um negócio interessante, ele falou assim, cara, mas e se não tivesse tijolo? A gente não tem tijolo, velho. A Ana não tem um tijolo. Eu sei que deve ter nego vindo que vai tirar os cabelos, vai falar, isso é impossível. A Ana não tem um tijolo. A casa da Ana é o Discord. Tudo acontece no Discord, cara. E foi muito massa, porque eu escuto às vezes as pessoas falarem assim, não, a profissional de saúde não está ligada à tecnologia. Que não tá, velho. O Vini faz... O Vini é o CTO lá, o cara da tecnologia. Ele é que toca a daily de saúde, com as meninas e com os meninos da saúde. Cara, ele fala, cara, a galera pega muito fácil. Então, sei lá, um determinado profissional de saúde foi trabalhar na Ana. Pô, mas eu sou meio assim com tecnologia. Em 2, 3 horas o cara tá dominando. Não é tudo você aprende, né? Pô, cara, a gente aprendeu. Treino. Treino. Cara, é Mato Santa. A gente aprendeu a fisiologia do corpo humano, velho. Porra.
Não vai conseguir. E computador que não vai saber mexer, né? E o treino é um lance muito importante, assim, sabe? Eu tenho um exemplo do Jerônimo, né, cara, meu filho. Ele, como eu, queria ser jogador de futebol. E ele joga bem, né, cara? Ele é do time da Sanfran, de salão de campo e tal. E desde moleque eu falava assim, velho, quer ser jogador de futebol? Então tem que ter perna esquerda. Tem que ter perna esquerda. E o moleque só perna esquerda. Hoje ele, parece um canhoto. Cara, que legal. Treino, cara. Treino. O brasileiro acha que alguém soprou na cabeça dele e ele simplesmente virou o doutor brilhante. E coisa que o alemão entende de muito cedo, que ele só tem uma alternativa, treinar. Então, quando você junta isso tudo e uma galera, que é o que vocês têm aqui, vocês três, não precisa me contar a história, mas assim, eu percebo que tem propósito aqui, e propósito você sente, velho. Você sente. Se tivesse quadrado, eu ia sentir que tá quadrado. Não ia falar, mas ia sentir. Que legal. Com uma turma sensacional, que é quem tá na Ana roda 7x24, cara. Fantástico. Tem uma parada que aconteceu na Ana, muito legal para vocês que são da área. Um associado ligou para Ana 2h30 da manhã. E aí o plantonista atendeu. É direto no plantonista, não tem secretário, não tem... Triagem. Não tem. Não. Aí ligou o número, tem um determinado número, ligou, o plantonista atendeu e ele falou assim, tô com insônia. Tô tendo pesadelo. Aí o plantonista falou, que massa, cara, conta aí seus pesadelos. Aí ele começou a contar os pesadelos dele. E o plantonista do outro lado ouvindo e dando pitaco no pesadelo dele. E virou um bate-papo. E de repente o associado virou e falou, tá bom o papo, mas agora eu vou dormir. Cara, a história para mim foi sensacional. E eu tinha uma reunião no Hospital Boutique aqui em São Paulo. E levei isso para a reunião. Falei, olha o que aconteceu. Cara, foi unânime, todo mundo. Cara, que cara folgado, velho. Como é que o cara faz isso para contar que tá com um pesadelo? O paciente. Não, os profissionais de saúde... Não, digo, falando sobre o paciente. Falando sobre o associado. A gente não chama de paciente. Mas Sim. faz parte. Falando do associado. E quando o pessoal da ANA, a turma, os construtores da ANA, receberam essa notícia, todo mundo festejou. Por quê? Cara, o cara teve a confiança de ligar pra gente pra falar que tava tendo pesadelo. Isso aí é o propósito. Foi por isso que a gente entrou na faculdade. É isso que a gente estava a fim de resolver. Então... Muito ele não deslocou, ele não medicou, ele não esperou, ele acessou. Exato. E resolveu. Exato. Quando ele menos percebeu... Ouviu o associado, né? Ouviu o problema, conversou com o cara. Não precisou... como é que eu posso falar? Gastar todo um conteúdo, assim. Ele prestou atenção no que a pessoa estava falando, né? Ouviu a queixa, conversou, foi mais humano, assim. Exato. E a Ana é Bacana. isso, cara. A ideia é essa. Muito legal. Bom, pra mim também, mais uma vez, eu não consigo. Só de todos os episódios, eu falo isso toda hora. É só aula atrás de aula e só vontade de seguir os exemplos das pessoas que a gente já teve a oportunidade de conversar. Então, reforço aqui nosso agradecimento e todo, assim... A gente deseja todo o sucesso do mundo a você, tá? Que a Ana se torne uma empresa que consiga impactar cada vez mais colaboradores por aí. E, bom, você tem alguma pergunta? Não? Bom, assim, só resumindo, acho que eu vou ser gestor no espaço e vou atender no metaverso da Ana. Acho que eu consigo juntar tudo isso. Minha cabeça tá assim, velho. Cara, e cair pra cima do marketing, assim, que eu vi que vocês têm uma... Pô, a Ana, por exemplo, tem a Natália Costa, a Natália Evelyn, Tel sem H e Gi. Cara, o que essa galera de marketing ensina pra gente? Que marketing não é só comunicação, é gestão, Sim, tem que se organizar, pô. E vai conversar com isso dentro da indústria da saúde. O cara acha que é fazer propaganda dele, né? Tirar Mas uma fotinha. prazer enorme estar com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Energia Obrigado. muito boa. Bom, e pessoal, Instagram, hein, @seusTijolosFalassem. A gente tá muito contente com o crescimento que a gente tá podendo ter. Isso tudo é graças a vocês aí. A gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau!